quem não me conhece, o meu nome é Iris. E aqui se inicia o projeto Profissão Brincante, onde eu pretendo ajudar jovens a empreenderem como brincantes, ganhando uma renda extra de até R$ 5.000. E mesmo que não tenham nenhuma experiência ou pouca experiência. E aí, quando eu falo esse valor, algumas pessoas podem perguntar: Iris, mas eu não conheço ninguém que tenha recebido esse valor, que fature esse valor, que receba brincando em festas. E eu vou dizer para vocês que é de fato mesmo uma coisa que não é típica, mas é simples. E eu pretendo ensinar para vocês todos os caminhos, todos os atalhos para fazer com que vocês cheguem nesse caminho, nesse objetivo, de forma mais simples. E hoje, para que vocês alcancem esse objetivo, eu vou ensinar para vocês uma dica, uma técnica que eu usei e que me ajudou a triplicar o número de clientes que eu tenho no meu trabalho como brincante, que para quem não conhece chama Quem Sonha. E antes de dizer o que é essa técnica, eu quero falar para vocês o que não é essa técnica. Quando a gente pensa nas redes sociais, muitas pessoas cometem muitos erros, o que vai prejudicando elas no engajamento e, consequentemente, na questão de engajar clientes, de engajar o público. E então, essa técnica não é postar o conteúdo sem planejamento, não é postar um dia um conteúdo sem ter pensado nele, não é postar, ficar um bom tempo sem postar, sumir, depois voltar e postar, não é fazer um feed super organizado, não é contratar ferramentas de automação, de conseguir seguidores. Essa técnica, eu chamo ela de tripé das redes sociais do brincante. Por que tripé? Porque são 3 aspectos que a gente precisa levar em consideração ao pensar as redes sociais. Se a gente tiver esses 3 aspectos, a gente pode focar neles e esquecer de outras coisas que elas vão vindo juntas. E essas 3 coisas que compõem esse tripé são o público, o conteúdo e o planejamento. Sendo o público ou o público-alvo ou a construção de uma persona, sendo o conteúdo um raio-x de conteúdo e sendo o planejamento um cronograma ou um calendário editorial. Mas calma, Iris, isso é muita coisa para mim agora. Então eu vou explicar tudo isso com calma para que vocês possam fazer um bom uso disso. Você que já é brincante, que já empreende como brincante, ou você que não tem nenhuma experiência, ou você que é artista para a infância e pretende empreender em festas infantis, todas essas dicas vão ajudar a você. Eu sei que muitas pessoas fazem cursos de brincantes para brincar em festas e acabam trabalhando para outras empresas. Aqui eu quero incentivar muito dentro desse canal que vocês construam o próprio caminho de vocês, sendo autônomo, sendo empreendedor, enfim, são muitas possibilidades que vocês podem ter, até mesmo para poder se produzir nessas redes sociais para que outras empresas contratem vocês. Mas vamos lá, o nosso foco aqui hoje é falar de como se promover nas redes sociais enquanto brincante. Bom, eu tô com uma colinha aqui porque tem muita coisa e eu não quero deixar passar nada. Eu quero explicar para vocês por que a gente deve usar essa técnica. A gente tem que pensar nas redes sociais como o que de fato ela é. Todos nós estamos conectados, em grande maioria, diariamente, cotidianamente, consumindo conteúdo aqui nas redes sociais. Isso é um fato. Quer a gente pense que é uma rede fútil, quer a gente pense que é uma rede que só expõe, independente disso, nós estamos conectados aqui, certo? Então acho muito legal que a gente faça um bom uso, a gente entenda essa rede. Além disso, além desse fato de estarmos conectados, eu consegui acessar uma pesquisa que diz que 62% dos brasileiros já fizeram uma compra através das redes sociais, seja por meio, literalmente, da rede social, ou seja pelo incentivo, pela uma influência que aconteceu nas redes sociais. Essa pesquisa foi feita em 2019 pela Globo
E eu de fato acredito que esse número é verdadeiro porque ele aconteceu comigo. Ele aconteceu na Quem Sonha e eu consigo perceber isso na prática, como a rede social incentiva diretamente na compra dessas pessoas. Mas, para além disso, por que usar essa técnica? Nós temos pessoas conectadas, nós temos pessoas que compram e nós temos uma concorrência, ou seja, pessoas que estão aqui ocupando essa rede social como produtores de conteúdo, como vendedores, como serviço, que não fazem bom uso dessa rede. Ou seja, ela está super populada, está super ocupada, mas ao mesmo tempo tem poucas pessoas fazendo um bom uso dessa rede. Então, quem usa essa técnica sai na frente, consegue se destacar, consegue impulsionar ainda mais o seu trabalho, seja artístico para a infância ou seja na brincadeira para as festas infantis. Bom, além disso, essa técnica ela vai trazer mais clientes, ou seja, não é mais seguidores, ela vai trazer mais clientes, um público aquecido, um público que realmente se envolve e se engaja. Não estou dizendo ali de 50 mil seguidores, eu estou dizendo de 500 seguidores que sejam clientes ativos, aquecidos, que confiem em você, que confiem em seu trabalho e que trocam essa informação, trocam esse contato através das redes sociais com vocês. Então, para mim, isso já é mais do que o suficiente para convencer vocês a estarem presentes aqui na rede social, fazendo um bom uso. Mas esse bom uso, ele é super simples. E eu sei que você deve estar pensando que se você ficar investindo o seu tempo nisso, você não vai ter tempo de fazer outras coisas, ou que deve ser complexa demais, mas isso não é verdade. Primeiro porque essa técnica pretende exatamente fazer com que seu caminho seja mais simples, mais fácil, para que você consiga se organizar e produzir esse conteúdo. E quando você está produzindo um conteúdo para promover o seu trabalho, você vai estar praticando a sua habilidade de brincante. Então você não vai estar abrindo mão do seu tempo enquanto brincante para estar nas redes sociais e esquecendo desse tempo que você tem para poder trabalhar e exercer as suas habilidades. Não é uma competição, muito pelo contrário, é uma forma excelente de você trabalhar ainda mais a sua habilidade. Bom, uma outra coisa que eu sei que você está pensando, que foi inclusive uma das perguntas que nós recebemos, que é sobre, eu não tenho habilidade para falar em câmera, eu sei que você deve estar pensando, mas gravar vídeo, gravar brincadeiras, gravar conteúdo para câmera. Bom, para isso, a única coisa que eu posso dizer é que, novamente, é simples, não tem bicho de 7 cabeças. Mas é prática. Não tem outro caminho, não tem outra forma que leva a gente a ter habilidade na rede social que não seja a prática. Quando você começa, você vai sendo melhor do que o dia anterior e melhor. E assim que a gente cria habilidade. Basta coragem, porque ninguém está aqui na rede social para ficar julgando outras pessoas. Inclusive, eu admiro muito quem tem a coragem de exercer um trabalho de qualidade aqui nas redes sociais, especialmente para as infâncias, porque não são muitas pessoas que fazem isso. É por isso que eu tenho o intuito de ensinar vocês, para que vocês juntos se unam a gente também nessa corrente de produzir um conteúdo que de fato promova um trabalho que valorize a infância. Bom, falei de tudo isso e gostaria de dar um exemplo na prática para vocês entenderem que isso de fato funciona. Essa técnica funciona sim e funcionou comigo na Quem Sonha. Eu comecei a pesquisar sobre marketing digital em meados de 2018 e essa técnica, eu fui conhecendo ela a partir de 2018, mas eu ainda não a fazia de uma forma como eu faço hoje, que eu fui criando essa habilidade, fui trabalhando, fui lapidando e hoje eu consigo exercê-la de uma forma mais interessante dentro da Quem Sonha, com esses pilares, esse tripé ainda mais claro para mim. Mas naquela época, em 2018, eu já estava há 2 anos trabalhando com a Quem Sonha e eu não conhecia nada sobre marketing digital. E foi conhecendo essa técnica e testando, errando e acertando, que mesmo lá em 2018, quando eu ainda não tinha muita noção, eu consegui fazer com que o meu número de clientes triplicasse. Eu tinha, em média,
uma quantidade de 3 festas por mês e eu passei para 9 festas no mês através desta técnica. E isso pode parecer pouco, mas foi um grande salto, utilizando uma técnica muito simples e que eu incentivo vocês a utilizarem. Bom, sem mais delongas, agora eu vou explicar exatamente, passo a passo, para que vocês consigam colocar na prática o que é esse tripé. Eu comecei a falar que o pé 1, o primeiro pilar, é o pilar do público. E esse pilar, ele é muito, muito, muito importante, porque muitos de nós temos a ideia de que aqui na rede social a gente deve falar para todos, porque à medida que a gente fala para todos, a gente alcança mais pessoas, certo? Errado, completamente equivocado. Sabe por quê? Os interesses aqui nessa rede social, e assim como em todos os lugares, são os mais diversos do mundo. E cada pessoa tem a sua forma de se comunicar. Então, descobrir quem é essa pessoa, quem é esse público ideal, é descobrir uma forma de comunicar. É descobrir o que você vai falar para promover o seu trabalho com qualidade. Então, não subestimem essa parte. Essa parte não é à toa que eu estou iniciando por ela. Ela é uma parte muito importante e simples, é bem simples. E à medida do que você vai construindo o seu trabalho, você vai lapidando esse contato com o seu público. Bom, eu gosto de trabalhar um conceito que se chama persona, que é criar uma pessoa, uma figura, um personagem que vai configurar, que vai ilustrar quem é o seu público-alvo. Porque se a gente pensa em público-alvo, a gente pode pensar, por exemplo, numa faixa etária de 20 a 30 anos. Isso pode significar, né, uma grande diferença. Então, a gente pensar numa pessoa, por exemplo, uma pessoa de 22 anos, uma pessoa de 23 anos, ou essa pessoa de 22 anos, mulher. Enfim, pensar qual é a idade dela, pensar qual é o gênero, ou se não tem o gênero, pensar aonde ela mora, pensar qual é o trabalho dela, pensar o que ela gosta de fazer. E à medida que você cria esse personagem, você pode brincar com isso. Você pode brincar se ele tem filho, se ele não tem filho, com o que ele trabalha. E isso vai fazer com que você tenha mais facilidade de se comunicar. Porque a cada conteúdo que você posta, você pode brincar de se imaginar chegando até essa persona, esse personagem, e perguntando para ele: você gosta disso? Faz sentido para você? Te ajuda? Então, eu gosto muito de dividir essa imagem da persona através de algumas partes. A primeira são as partes demográficas, que isso gera empatia com o público, isso mesmo. Que são as partes, né, da idade, do gênero, todas essas que eu falei. A outra que eu gosto muito de pensar é quais são os problemas que essa pessoa enfrenta e que nós podemos ajudar. Na primeira parte, né, eu vou ajudar vocês, que no nosso caso é muito específico. Nós costumamos falar com mães, mas mães pode parecer uma coisa simples, pode parecer um público-alvo pontual, mas é muito diverso. Por exemplo, eu posso entender que essa mãe, ela gosta de ser chamada de mãe. Então vocês vão ver que redes sociais que falam com crianças falam: ei mamães, mas eu descobri que lá no público da Quem Sonha, essas pessoas não gostam de ser chamadas de mamães, mesmo que em grande maioria as clientes que consumam sejam mulheres, mas elas gostam de compartilhar com seus maridos, elas gostam de pensar também na equidade de gênero. Então, à medida do que eu chamo elas de mamães, elas podem entender que eu acho que eu estou ali incentivando que todas as pessoas que se comuniquem, sejam apenas mães e que pais não façam parte disso. Eu tô recebendo essa pergunta aqui. Muito obrigada, a gente pode mandar mesmo. Eu separei uma parte aqui para poder responder essas perguntas e algumas outras que eu recebi. Obrigada, tô aqui até recebendo as perguntas anotadinhas. Gente, enfim, voltando na questão da persona, tentem descrevê-la ao máximo, tentem viajar. E ela não existe assim, vocês não precisam bater o martelo nisso para sempre. Vocês não vão criar
esse público e simplesmente ser uma coisa que vai ser pro resto da vida. À medida do que você entra em contato, você pode perceber que, na verdade, você estava um pouco equivocado em tal questão, em tal quesito, por exemplo, esse exemplo que eu dei das mães, mas você pode também acertar, perceber que você acertou. O importante é começar. Pense nesse público. É importante você se comunicar. Então, lá na Quem Sonha, nós descrevemos esse público, escrevemos a idade, escrevemos o gênero, escrevemos como ela gosta de se portar, quais os problemas que ela enfrenta e como a Quem Sonha pode resolvê-los. Nesse quesito, a gente tem um pouco de dificuldade, porque eu batia muita cabeça pensando como que eu resolvo um problema se o meu serviço ele está ali para agregar a uma festa. E a partir disso eu fui entendendo vários sonhos também, que a gente não resolve só problemas, a gente resolve também os sonhos dessa mãe. Ela tem um sonho de ter uma festa com brincadeiras, uma festa em que o filho possa brincar em roda, que ele possa trocar com os amigos, que ele possa ver um show, que ele possa ouvir uma música, e a gente pode entrar resolvendo esse sonho. E, enfim, além disso, nós temos o outro pilar, que vai compor o pilar do conteúdo. E nessa forma, eu gosto de pensar no conteúdo como um raio-x. Isso pode parecer complicado no primeiro momento, mas é uma forma da gente destrinchar tudo aquilo que a gente pode falar dentro da nossa rede social. Então, a gente vai escrever cada conteúdo que a gente pode produzir e vai colocando várias setinhas do que pode acontecer, do que pode surgir através desses conteúdos. Por exemplo, lá na Quem Sonha, eu trabalho com alguns pontos. Eu trabalho com uma hashtag que chama para pensar, uma hashtag que chama para brincar e uma que chama para fazer. E em cada um desses pontos eu fui criando possibilidades. Por exemplo, no para brincar, eu posso ensinar uma brincadeira de roda, eu posso ensinar uma brincadeira musical, eu posso fazer uma contação de história, que é uma das coisas que eu faço. No para fazer, eu posso ensinar um origami, eu posso ensinar alguns brinquedos que nós fazemos também, reciclados. Ou eu posso ensinar para fazer, eu posso trocar ideias ensinando para esses pais. Lá em 2018, eu comecei fortemente conversando muito com os pais pelos stories, respondendo algumas dúvidas que eles tinham com as festas. E isso foi muito legal, porque eu comecei a tirar a dúvida deles que eles nem sequer tinham. E a partir disso, eles tinham mais confiança em consumir o meu trabalho. Isso foi muito legal. Bom, não existe certo e errado para esse raio-x de conteúdo. O que existe é vocês pensarem em tudo o que possa vir, tudo que vocês possam falar que vão levar o seu consumidor ao destino do que seu produto vai promover. Então, se o meu produto ele promove brincadeiras em festas, é certo eu falar sobre o que você precisa. É legal contratar brinquedos ou brincadeiras? É legal, dá para contratar os dois juntos? O que é melhor para cada idade? Ou então, uma brincadeira. Enfim, existem vários tipos de conteúdo. Tem um conteúdo que informa, que ensina, que educa, que faz entretenimento, por exemplo, brincar. E todos eles são válidos e têm uma extrema importância. O ideal é que vocês consigam organizar isso. E isso é muito, muito, muito simples. E é uma coisa boba que vai fazer com que você visualize. Tire aqui da ideia, da cabeça, toda aquela chuva de ideias que vem quando a gente pensa em conteúdo e faça com que a gente olhe, que a gente enxergue no papel tudo organizado. Isso vai ajudar a gente no terceiro pilar, que é o pilar do cronograma ou o pilar do calendário editorial. Pensando naquela pessoa que a gente escolheu, para a qual nós vamos comunicar, pensando em quais conteúdos que nós temos a possibilidade de abordar, nós vamos criar um cronograma. Parece uma coisa assustadora, mas é simplesmente se organizar dentro de uma agenda cada uma das coisas que você pretende postar. Por que esse cronograma é muito importante? Porque acaba que a gente acorda o dia, sexta-feira, 19 de junho, e pensa, o que eu tenho que postar hoje? Não sei. Deixa eu criar. E aí, na hora que você vai criar,
acaba se tornando um conteúdo que não chega nas pessoas, que não envolve, que não toca. E então, todo o seu trabalho de criar aquele conteúdo, por maior e melhor que seja a sua intenção, ele vai praticamente por água abaixo. Então, eu indico muito que vocês façam esse calendário, esse cronograma, de uma forma muito honesta e justa com vocês, que são os criadores de conteúdo, que são as pessoas que pretendem mostrar o seu trabalho ali. Então, vocês vão pensar, eu pretendo postar uma vez por semana. Eu vou criar um dia fixo para poder criar um contato com essas pessoas? Eu vou deixar isso em aberto? Então, acho importante vocês se perguntarem, serem honestos consigo mesmos e conseguirem colocar isso em prática. Tem pessoas que acham que isso é muito assustador e nunca fazem isso. Vai procrastinando. E eu fiz isso por muito tempo, até que eu consegui colocar isso em prática. E hoje eu consigo fazer um conteúdo por dia, o que me ajudou muito, porque eu conseguia visualizar numa semana o que eu precisava de fazer para a próxima semana. E por mais que fosse uma simples imagem, uma simples foto com uma legenda, porque isso também é um conteúdo, eu não conseguia me organizar. Então acabava que eu sentava numa cadeira e clicava e digitava e dali não saía nada que fosse verdadeiro, que gerasse de fato um valor para esse cliente. Bom, eu gostaria de explicar para vocês também alguns equívocos que as pessoas têm ao pensar nesse tripé. Bom, em relação ao público, um equívoco muito fácil é esse que eu falei. O primeiro equívoco de tentar falar com todos. Quem se comunica com todos não se comunica com ninguém. Então você vai ser mais um ser, um artista para a infância, mais um brincante habitando essa rede social sem se comunicar com ninguém. E isso não vale. E tem uma coisa, se eu me comunico com mães, vamos pensar juntos. Tem um pai que gosta muito de me ver. Eu vou estar não me comunicando com ele? Não, eu não vou. Ele também vai ser acolhido pelo meu conteúdo, mas perceba que ele veio por causa do conteúdo. E essas pessoas que, se a gente tenta se comunicar tanto com o pai quanto com a mãe, a gente pode cometer um erro de não se comunicar com ninguém. Na parte do... Ou também outro erro que é muito comum em relação ao público é a gente tentar registrar esse público de uma forma rasa, não pensar e não colocar em prática, não entrar em contato com esse público, não criar um relacionamento, não responder as dúvidas, não responder as perguntas. Bom, o Léo tá aqui pedindo alguns aplicativos, estou recebendo muitas perguntas e eu tô tentando deixar para o final para não cortar o fluxo. Eu vou responder todos, viu, gente? Então, voltando na questão do público-alvo, a gente precisa sim se relacionar e se comunicar com essas pessoas. No segundo passo, no segundo pé, que a gente vai chamar de raio-x de conteúdo, eu gosto muito desse nome, porque vocês podem enxergar todo um corpo humano com braços, né? Ou então uma árvore com raízes, e para onde que essas raízes vão. E a partir de cada um dos temas, vocês podem ir tirando vários temas. Por exemplo, eu apresento espetáculo para crianças. Eu posso tirar disso um tema que é divulgação das datas dos espetáculos. Um outro tema que é criação desse espetáculo. Um outro tema que são fotografias e depoimentos de pessoas que consumiram esse espetáculo. Um outro tema é por que levar esse tipo de espetáculo para uma festa infantil, por exemplo, ou para qualquer outro público de evento infantil. Então, a partir do que a gente vai percebendo esse conteúdo como um raio-x, a gente consegue ter toda a nossa chuva de ideias, porque ela sim acontece, mas de uma forma organizada. E a gente consegue abraçar todas essas nossas ideias, todo esse conteúdo, de uma forma muito mais clara. E à medida do que isso fica claro para nós, que somos brincantes, que estamos comunicando o nosso trabalho, fica claro também para a mãe, ou para o pai, ou para qualquer pessoa que seja o seu público-alvo, certo? Finalizando isso, voltando para o calendário editorial, que seria o terceiro pé, eu indico muito que vocês usem aplicativos ou que vocês usem
o Google tem o Google Agendas, que é a forma que a gente usa, que é mais simples. Pode ser dentro de um caderno. O que eu indico é que vocês façam. E nesse calendário editorial, eu esqueci de dizer, mas eu quero deixar bem marcado, uma forma de organizar é escrever o título do que vocês pretendem para esse dia, qual é a mídia que vocês pretendem para esse dia, seja uma foto ou um vídeo, e a partir disso vocês vão criar, né, esse vídeo ou achar na sua galeria essa foto para ilustrar. E outra coisa que a gente possa colocar, que também é uma referência, alguma coisa que a gente possa se alimentar para construir esse conteúdo. Bom, o calendário editorial, como eu disse, não é você chutar a Deus dará e postar hoje um conteúdo muito legal, uma contação de história muito massa, ou um vídeo que você explica tudo sobre o seu trabalho, que você nunca conseguiu tirar, as dúvidas que você nunca conseguiu tirar, você explicou naquele vídeo. Muito legal. Aí depois você fica dias e dias e dias desaparecido. Então essa audiência acaba que não se engaja verdadeiramente. Com isso, eu tenho um exemplo muito claro que eu gosto de usar para ilustrar. Eu tenho uma amiga que ela gosta de postar vídeos às segundas-feiras. Ela começou a postar esses vídeos agora no isolamento social. Na primeira semana ela escreveu assim: hoje é dia de vídeo, e postou segunda-feira. Aí eu devo ter visto lá pra quarta ou na segunda, na hora que ela postou e chegou pra mim. Na outra semana, na hora que ela postou nos stories, eu já fiquei mais atenta. Na outra semana, eu já tava assim: hoje é segunda, a minha amiga vai postar o vídeo. E fiquei esperando pelo vídeo dela. Então é isso que acontece com a consistência do conteúdo. E que a grande maioria das pessoas habitam esse planeta rede social sem consistência. E o público, ele vem com a consistência, ele vem com o tempo. E aí a gente vai lapidando esse contato. E é difícil de explicar aqui, porque vocês precisam de ver isso na prática, como que isso é encantador. E acaba que a gente se perde nessa consistência e perde muito dos frutos que possam vir dessa raiz que a gente está plantando. A consistência é a raiz. Vocês querem plantar uma árvore gigantesca, que é a audiência, sem criar essa raiz. E então, isso fica perdido. E aí muitas pessoas falam: agora eu vou postar toda semana um vídeo. Aí na segunda semana vê que tem pouco engajamento e desiste, não volta. E aí, e se fosse daqui a 3 meses que essa audiência viesse? Não seria legal colher esse fruto daqui a 3 meses? Então, por uma falta de saber esperar, por uma falta de ter a expectativa certa também, acaba que se perde. Uma das perguntas que eu recebo muito e que eu acho que é bom, muito bom deixar bem claro aqui como técnica desse tripé das redes sociais, é a dúvida sobre a quantidade de seguidores e como conseguir seguidores. Isso é muito legal a gente refletir. Já foi um erro que eu cometi, que eu fui indicada por pessoas que estavam estudando sobre marketing digital, eu ainda não conhecia, a contratar uma ferramenta de automação. Existem várias ferramentas, existem ferramentas que literalmente compram seguidores e existem ferramentas que podem gerar essa automação, né, que vai se envolver, vai seguir de volta, ou você pode fazer isso manualmente seguindo de volta. Eu não indico isso para vocês, gente, porque o seguidor não faz parte desse tripé. E quando eu digo tripé, é o que vai sustentar, não é o que vai ser única das coisas que vai acontecer nas redes sociais, mas os seguidores vão vir como consequência de ter essa base bem firme de tripé. Então, não foquem na quantidade de seguidores, não foquem em conseguir seguidores. Mesmo que você tenha uma pessoa conversando com você, aproveita que ela é única e coloque todos os seus esforços para trocar. Então, acabou que a gente tem uma ideia, né, de prova social em relação aos números de seguidores. Então, quando as pessoas entram nas redes sociais, elas querem conseguir seguidores. E nessa, elas cometem o erro de colocar várias pessoas que não se engajam. Vocês lembram que eu falei que um dos motivos era conseguir clientes aquecidos e engajados? O que acontece quando a gente foca no seguidor, a gente esquece de dar conteúdo. E então, quando a gente foca num relacionamento e esquece na forma de se relacionar, de dar carinho, de conversar, a gente vai perder essa pessoa. Então, às vezes a gente está tão focado lá em conseguir essa pessoa para nos assistir, que
porque a gente não tá ali mostrando nada pra ela, a gente tá tão focado no público, na plateia, tá ali no nosso espetáculo, que a gente não ensaiou, a gente não criou uma peça, não faz sentido, né? Então o público, ele vem, o seguidor, ele vem como consequência, e ele vem. Quando tem um conteúdo que agrega valor, quando você sabe com quem você está se comunicando e quando você tem consistência, esses seguidores vêm. E esses seguidores, eles vêm com qualidade. É isso o que importa. Ele vem para trazer retorno. E no caso do nosso trabalho, retorno financeiro. E eu sei que falar de dinheiro para nós, ou artistas ou brincantes, pode soar como uma coisa proibida, mas não. À medida do que a gente vende o nosso trabalho e vende o nosso trabalho com qualidade, a gente consegue ter um público, a gente consegue investir no nosso trabalho de uma forma com mais qualidade mesmo, né? Fazer um espetáculo com um figurino melhor, né? Um espetáculo infantil para festas e eventos. Também até o próprio figurino do brincante, ter um material mais legal. Então isso é muito importante. A gente pode sim se concentrar em ter esse retorno financeiro para fazer com que o nosso trabalho cresça. E é por isso que essa técnica, ela me trouxe esse bom retorno. Retorno de clientes, retorno de audiência e retorno, sobretudo, também financeiro. Então, eu vou agora passar para as perguntas que eu estou recebendo aqui e para outras perguntas. Eu recebi um papelzinho aqui da minha produção. A Zanine perguntou: eu sou monitora de crianças em festas infantis, mas agora na pandemia sem festas acabei ficando sem renda. Me pedem muito sobre brincadeiras. Parabéns, animados. Só que sou tímida. Legal, Zanine. Você... as pessoas gostam da brincadeira, do parabéns animado, mas ser tímida, eu acho que isso, né, a questão da timidez é um trabalho que a gente vai fazendo. Às vezes tem pessoas que são tímidas, eu tenho pessoas que trabalham comigo que são tímidas e que são excelentes brincantes, porque o brincar está na comunicação com a criança, assim também na rede social. A gente não precisa de enxergar como uma exposição, mas sim como uma conversa e com autenticidade. A gente não precisa de ser arrumado, belo, não precisa de ser um influencer, não precisa de ter um espaço arrumado. Eu acho que o que vai comunicar mesmo é o que a gente de fato tem como conteúdo para trazer. Uma das outras perguntas que eu recebi é: você usou as métricas do Instagram para definir a persona? Hoje eu uso para acompanhar. Para quem não sabe, o Instagram ele tem uma possibilidade para as contas que são de empresa, são várias métricas, são várias medidas. E ele também dá as métricas dessas pessoas, do público-alvo. E o legal é que eu não usei essas métricas para criar. Eu usei essa técnica, fui pensando, fui lapidando, fui trocando, fui observando as pessoas que contratavam a Quem Sonha. E a partir disso, hoje eu tenho uma métrica super aproximada com aquilo que eu tinha definido no passado. Só que, e aí isso é muito legal, isso bate, isso diz que eu estou no caminho certo. Só que aí eu posso pensar em coisas mais profundas sobre essa pessoa, como os problemas delas e os sonhos delas, que aquilo ali não nos dá. Mas enfim, isso é uma boa dica, vocês ficarem de olho lá nas métricas. A Letícia diz que essa persona é mutável, né? Podemos alterá-la com o tempo para cada vez mais entender para quem estamos falando, com certeza. À medida que a gente está em contato com essas pessoas, a gente vai compreendendo melhor quem elas são. E assim, gente, não tá ali, vocês não vão entrar ali, né, Quem Sonha e falar: meu público-alvo são mulheres de tantos anos, tantos anos, tantos anos, tantos anos. Isso não tá ali numa placa para todo mundo ver. Isso é uma coisa que eu uso como uma referência para me comunicar. É um conhecimento que vocês têm que ter para se comunicar. Não é para dizer, não é para poder colocar isso, tatuar isso em algum lugar, não. Não é fixo, ele pode se mutar, pode ser mudado, mas o importante é que vocês estejam sempre atentos nessa escuta de troca para conhecer melhor essa pessoa. Eu recebi uma outra pergunta: você acha legal criar conteúdos em um dia e postar eles ao longo da semana? Assim, tirar um dia para criar e ir postando? Bom, eu acho que o calendário editorial ele vai poder permitir que vocês entendam isso na prática como funciona. Então aí o resto fica à escolha de vocês. Eu gosto de planejar e saber, e aí tem dias que eu tiro para fazer vários, tem dias que eu tiro para fazer um.
a gente vai conseguindo entender, compreender com antecedência como que isso entra dentro da nossa rotina. Mas, gente, também vocês não precisam de criar um super estúdio de produção de conteúdo. Vocês só precisam de ter uma organização e uma consistência, que se vocês se propuserem a fazer um conteúdo ou 3 conteúdos por semana ou 1 por dia, que vocês tenham isso de forma organizada. Porque acaba que a gente chega em muitos Instagrams de pessoas, especialmente de brincantes, e encontra um catálogo de fotos do serviço. A gente chega ali, foto, aí a gente acha um perfil lindo, mas que não diz nada, não agrega nada a essa pessoa. Aí eu me pergunto por que uma pessoa estaria ali. Pela beleza das fotos? Ali não é um Instagram de fotografia. Então pensem bem que às vezes o postar pelo postar não diz nada, certo? Você disse que vai reduzir um pouco os conteúdos da Quem Sonha. Verdade, por quê? A Letícia perguntou por que eu vou reduzir um pouco dos conteúdos da Quem Sonha. Nesses últimos dias, nos últimos tempos, a gente produziu um conteúdo por dia, por mais de 2 meses. A gente colocou muitas brincadeiras, muitas histórias. E nós percebemos quais foram os tipos de conteúdo que mais tiveram engajamento e retorno pra gente e os que a gente mais acredita em longo prazo. Não quer dizer que os outros não são bacanas, mas que estavam dedicando, a gente estava precisando dedicar uma grande atenção e tempo que a gente não poderia agora com essa entrada desse novo projeto que é o Profissão Brincante. Então, para estar aqui ensinando para vocês, eu vou reduzir o número de postagens lá. Ou seja, eu estou mostrando para vocês na prática que não é a quantidade que vai dizer. O que vai dizer é que a gente tenha uma consistência e que a gente seja honesto com a gente mesmo do que a gente consegue criar com qualidade. Então eu poderia continuar fazendo, mas eu não acreditaria que seria com tanta qualidade como estava sendo anteriormente. Por isso a gente tomou essa decisão de reduzir. Bom, você acha melhor destinar o conteúdo para crianças ou para pais? Maria que fez essa pergunta, ela é uma pergunta muito legal. Os brincantes que estão aqui na rede social vão ter sempre esse questionamento. É uma pergunta difícil que a gente se faz cotidianamente. Só que aqui no Instagram é muito complexo porque as crianças não têm, ou se têm, são poucas, ou as que têm geralmente são administradas pelos pais, uma conta, né? Quem tem são os pais. E quem tem o poder de compra do nosso serviço também são as mães. Eu acho legal a gente se comunicar com mães. Mas é legal também, caso vocês queiram criar uma contação de história, que vocês falem. Chamem a sua criança para vocês assistirem juntas. E aí você pode ter a licença para se comunicar com as crianças. Nesse caso, nos últimos tempos de isolamento, a gente tem utilizado muito para se comunicar com as crianças também, algo que a gente não fazia anteriormente. Mas não quer dizer que a gente está produzindo conteúdo exclusivo para eles, a gente está produzindo um conteúdo que engaje família e crianças ali coletivamente. Poderia indicar alguns aplicativos para montar esses conteúdos? A gente usa vários aplicativos, todos os nossos conteúdos são feitos por celular, são coisas simples que a gente faz de forma caseira e que o tempo nos trouxe a possibilidade de melhorar esse conteúdo. Olha só, o aplicativo que a gente usa para editar os vídeos é o InShot, que é um dos aplicativos mais simples que tem e mais completo de edição de celular, e a gente faz ele bem rapidinho. A gente utiliza o Canva para fazer as imagens, para fazer o design, para poder colocar a imagem no perfil. Quando a gente fala de organização de feed, isso é muito legal, ter um feed, né, com uma boa imagem. E a gente usa o calendário a gente usa o Google Agenda mesmo. Se eu for lembrando de outro, eu conto para você, Léo. Letícia, você faz numa agenda de papel tradicional? Bom, eu faço no Google Agenda. Você já começou com conteúdo todos os dias ou com menor frequência? Eu comecei com menor frequência e comecei nos Stories. Os Stories é uma boa ferramenta para a gente utilizar para produzir conteúdo, para a gente conseguir estar em contato com as pessoas. Então a gente consegue estar próximo de uma forma mais simples, uma forma menos produzida, e aí a gente vai estar sempre em contato, né? E vai trabalhando essa questão. Mas para finalizar, eu queria deixar uma dica para vocês. Um exercício prático. Depois de saber tantas coisas, talvez sua cabeça esteja assim chacoalhada, e eu quero mostrar para vocês um
uma dica de um pequeno passo que vocês possam dar nesse momento agora para poder alcançar o que eu conversei com vocês no princípio do que é o nosso plano com esse projeto do Profissão Brincante. Retomando, eu contei que a gente pretende ensinar especialmente jovens a empreenderem como brincantes e ganharem uma renda extra de até R$ 5.000, mesmo tendo pouca ou nenhuma experiência como brincante. Então aqui a gente pretende ensinar formas de encurtar o caminho para que vocês cheguem de forma mais fácil nessa possibilidade, nesse destino. Ou seja, a gente vai ensinar para vocês que não têm experiência como será a prática desse trabalho de brincante e também outras possibilidades de empreendimento, como no caso aqui as redes sociais que nós estamos conversando hoje. Eu vou repetir novamente que esse destino não é um destino típico, não são todas as pessoas que trabalham com festas que recebem esse valor, mas é um valor possível e é um caminho simples, desde que vocês sigam o passo certo. Ou seja, a gente pode gastar anos e anos e anos habitando essas redes sociais com conteúdos que não agregam valor, falando para qualquer pessoa e sem planejamento, sem consistência, ou a gente pode fazer isso de uma forma mais simples, bem estabelecida, que gere mais valor. Ana, você aconselha o brincante a fazer um perfil específico para as postagens? Ana, isso vai depender de você, do que você quer que tenha no seu, por exemplo, seu perfil particular, por exemplo, ele pode ter outras pessoas ali que não vão agregar. E aí você pode se perder nisso, nesse quesito que eu indico vocês a pensarem, mas eu acho que não é isso que vai determinar. O que vai determinar é que vocês estejam expondo o trabalho de vocês, se comunicando com esse público de mães. Vale a pena se perguntar, eu quero abrir o meu perfil pessoal para receber mães aqui, as pessoas, meus colegas e amigos vão gostar de ver isso ou não? Eu acho que isso é importante a gente pensar. Então, para finalizar, o primeiro passo que eu gostaria que vocês dessem hoje para seguir enquanto brincantes nessa ideia de promover uma rede social com maior contato com os clientes e, portanto, mais lucrativa, é que vocês façam o exercício do raio-x de conteúdos. Que vocês coloquem tudo que está na cabeça de vocês, borbulhando de possibilidades, e que vocês organizem isso dentro de tópicos. Se eu consigo criar um grande grupo, por exemplo, para esse conteúdo vir, assim como eu dei o exemplo da Quem Sonha, ou se não, se eu prefiro colocar todos eles como uma chuva de ideias, mas vocês vão estabelecer esse raio-x e aonde cada um se conecta. O que é que eu faço? Como é que eu trabalho? É a primeira pergunta que vocês devem fazer. Quais são os produtos que eu ofereço enquanto artista da infância, enquanto brincante? E o que eu posso falar sobre ele? Que vai ajudar as pessoas a chegarem, a utilizarem esse serviço para resolverem um problema delas ou para alcançar um sonho que elas tenham. Pensem sempre nisso, organizem esse raio-x, estabelecendo essa chuva de ideias de uma forma mais organizada para que vocês vejam esse conteúdo de uma forma ampliada. Eu pretendo postar para vocês e eu só vou postar lá no grupo do Telegram. Então, se vocês não estão ainda, vamos entrar lá, um grupo que eu criei hoje, um canal que chama @Profissão Brincante lá no Telegram, e onde eu vou dar conteúdos exclusivos. E eu vou postar para vocês o exercício que eu fiz de raio-x à mão, lápis e caneta mesmo, fiz nuvens, canetinhas coloridas, porque é uma coisa que eu gosto particularmente. Eu vou postar para vocês lá nesse canal. E aí, se vocês tiverem interesse em saber mais, quem quiser entrar, vai chegar lá através do Telegram e escrever @Profissão Brincante. Eu tentei colocar o link aqui, mas eu não consegui. Enfim, de toda forma, vocês podem acessar lá e eu também vou colocar nos stories aqui depois do dia de hoje. Bom, última dúvida aqui, o raio-x é quase um mapa mental ou um brainstorming? Sim, essa ideia do brainstorm você vai colocando, né? Você pode colocar todas elas inicialmente, mas depois eu te indico colocar esse mapa mental, colocando ele através de linhas que se linkam, né? Um raio-x mesmo, que elas vão se conectando.
Eu vou colocar esse exemplo lá para vocês, para que vocês possam ter isso mais ilustrado, mas comecem, gente. Habitem essa rede social de uma forma próspera e com qualidade. Se vocês estão aqui, vocês estão despendendo o tempo de vocês aqui, então usem o tempo de uma forma de qualidade para que vocês se diferenciem. Um grande beijo para vocês. Eu quero agradecer por todos terem estado comigo aqui hoje num dia tão especial. E esse projeto entra aí com o intuito de ensinar muitas e muitas outras coisas que você, enquanto brincante, precisa para encurtar o seu caminho até esse destino de uma possível renda extra de R$5.000. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês continuem comigo aqui. Um grande beijo